A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a NASA Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Andei pensando em Judas, que é um capítulo só, terceira carta de João, assim, mas fora de brincadeira, como eu não pude vir sexta-feira, então, e ontem era o culto dos jovens, eu pensei no livro, veio no meu coração, assim, o livro de Malaquias. Então, nós dividimos o livro de Malaquias em duas partes. Fizemos o capítulo 1 e 2 de manhã, e agora de tarde nós vamos começar no capítulo 3. Então, eu gostaria de ler o capítulo 3, o primeiro versículo. Mas, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de mim. De repente, virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos parar aqui um pouquinho. Esse capítulo 3 começa exatamente dando a resposta que a pergunta do povo de Israel no final do capítulo 2. No final do capítulo 2, a pergunta é o seguinte: onde está o Deus do juízo? Eu vou ler todo o versículo 7. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Esse versículo aqui, o primeiro versículo do capítulo 3, ele vem com a resposta exatamente a essa pergunta. E ele vem com dois mensageiros. O primeiro mensageiro prepara o caminho, que é João Batista, e o segundo, que é o anjo da aliança, que é Jesus Cristo. Então, esse último oráculo que nós falamos hoje de manhã, ele fala nesses dois testemunhos. A profecia sobre o primeiro mensageiro é anunciada nos 4 evangelhos, não é? Sobre João Batista. Mas o anjo da aliança nunca tinha sido mencionado nos evangelhos. E a razão é muito clara. É que o anjo da aliança é Jesus. E essa passagem não tem nada a ver com a sua primeira vinda. A primeira vinda de Jesus não tem nada de Jesus como anjo da aliança. Nessa passagem, esse anjo da aliança, que é o Senhor Jesus, ele não vem com graça. Ele não vem com redenção, ele vem como juiz, aquele que vai estabelecer o seu reino e derrubar a rebelião que está na terra. Na sua primeira vinda, quando Jesus veio, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, ele veio para ser o Salvador, ele veio para trazer a graça,
ele não veio para trazer o governo. Ele veio como Salvador, ele não veio como soberano. Quando nós vemos, se você quiser fazer, eu não ia fazer isso por causa do tempo, mas eu vou fazer. Dá uma olhadinha aqui, em Lucas, no capítulo 4. Vocês deixam a Bíblia aí aberta, mas vamos ver uma passagem aqui muito interessante. Lucas, no capítulo 4. Eu quero que você me faça um favor. Você abre Lucas, no capítulo 4, e abre, ao mesmo tempo, Isaías 61, e fica com os dois abertos assim. Que nós vamos fazer uma comparação, e você vai ver como é bom estudar a Bíblia, porque a gente entrega tudo. Aqui, assim, Lucas 4, Isaías 61. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus foi batizado, logo depois do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele e o leva para o deserto, onde ele fica 40 dias e depois ele é tentado por Satanás. Acabou, ele vai para Nazaré. Então, vamos ver aqui. No versículo 16 de Lucas 4, está escrito isso. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo os seus costumes, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Fica com essa palavra aí marcada e vai a Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Preste atenção aqui. Você observou que quando Jesus entra na sinagoga, que dão para ele ler o livro do profeta Isaías, ele abre o livro do profeta Isaías exatamente no capítulo 61. Ele lê os versículos 1 e 2 e quebra o versículo 2. E para onde não tem nem vírgula, quanto mais ponto. Olhe de novo aqui em Lucas, e você vai ver que ele diz, versículo 19 de Lucas 4, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele faz um ponto e fecha o livro. Só que lá em Isaías está escrito apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele não diz o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque ele não veio para esse dia. A primeira vinda dele é só até ali. Vocês me entenderam? Quem não entendeu, levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo entendeu. Então, agora nós podemos voltar para Malaquias de novo. Então, ele para no meio o versículo, porque na sua primeira vinda, ele vem não como juiz. Esta passagem se refere a João Batista como mensageiro, porque João Batista é anunciado como mensageiro nos 4 evangelhos. Mateus no capítulo 11, Marcos no capítulo 1, Lucas no capítulo 7, João no capítulo 1. Mas vemos também que Malaquias fala sobre João Batista. Assim, esta é a proposta de Deus para a pergunta que foi feita: onde está o Deus do juízo? Deus vem para salvar.
Mas não acaba aí. Ele primeiro vem para salvar, depois ele volta como anjo da aliança para executar justiça, para julgar a terra. Então, a primeira vinda de Jesus Cristo é para ele estender a mão, para salvar quem aceita. A segunda, ele vem cobrar o seu sangue. Não é? Deus vai julgar? Sim. O trono branco existe. Todos passarão por lá. E quem não tiver Jesus Cristo como o seu advogado e não tiver o sangue de Jesus Cristo como fiança, vai ser condenado sim. Esse Deus paciente, esse Deus bom, esse Deus misericordioso, também o autor de Hebreus diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Deus, meus irmãos, Ele vê todas as coisas. Ele vê a palavra que ainda não chegou no seu pensamento. Como é que Ele pode julgar? Se Ele é testemunho ocular de tudo. Então Deus, Ele constitui um advogado. E Ele nos dá de graça uma fiança. De modo que quando eu chego diante de Deus para ser julgada, eu tenho um acusador. Satã é uma palavra grega que significa acusador. Satanás está lá para me acusar, porque isso é julgamento, né? E o meu advogado está lá para me defender. Satanás vai passar na minha cara tudo o que eu fiz, e ele lá não vai precisar mentir, porque pecado eu cometi e cometo de sobra. Só que quando Satanás disser o meu pecado, Deus sabe que eu cometi aquele pecado. Qual é a salvação para mim? Jesus Cristo diz, Pai, quem cometeu todos esses pecados fui eu, porque eu carreguei a maldição dela todinha lá na cruz. Passa, acabou. Então eu vou ser salva, porque Ele carregou sobre si o meu pecado, a minha maldição. Então eu vou para a glória, mas se eu chegar lá, sem ter me submetido a Jesus, sem entregar a minha vida a Jesus, sem aceitar esse sacrifício, essa bênção, essa misericórdia, eu estou perdida. A Bíblia diz que aquele que crê no Pai que enviou, aquele que aceita a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, não entra em julgamento e já tem a vida eterna. A vida eterna começou para você e para mim, meu irmão, aqui, no dia que nós nos entregamos a Jesus. Só isso. Não somos melhores do que ninguém, simplesmente aceitamos, abraçamos. Então, quando nós vemos, Deus vai julgar sim, tem o julgamento sim. Quem não o aceitar como Salvador, vai ter que engolir como juiz. Quer você queira, quer você não queira, você vai passar lá diante do trono branco. Em João 5:22, ele diz, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, vai acontecer. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vem buscar um trabalho completo. Ele não vem buscar um trabalho que está a caminho. Você vê que quando Jesus Cristo conta a parábola das 10 virgens, ele conta que todas 10 eram virgens, todas 10 eram noivas, todas 10 eram puras, todas 10 esperavam pelo noivo, mas só sobem 5 porque as outras 5 não estavam prontas. Ele vem buscar tudo pronto. As 5 que ainda estavam por acabar, ficaram. Jesus Cristo é o anjo da aliança no Antigo Testamento. E aqui diz no versículo 2, quem poderá suportar o dia do Senhor? Por quê? Porque vem com julgamento, é a sua segunda vida. O pessoal pensa, Jesus Cristo vem na sua vida como cordeiro manso, como menino pobre, como aquele que chora e abraça
e come e bebe com os pecadores, que morre na cruz. Mas, quando ele ressuscita, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora ele vem como juiz. Como juiz. E a Bíblia diz: para refinar o metal, se coloca no fogo, e quando começa o metal a derreter, sai toda a impureza e o metal fica puro. Aqui ele vem para purificar e para limpar com a potassa. Por isso, nenhum impuro vai ficar para trazer poluição quando ele vier estabelecer o seu governo. No versículo 3, aqui tem dois processos: limpar e purificar. Limpar com a água e purificar com o fogo. Vocês entenderam aqui os dois batismos? Limpar com a água, batismo de João. Limpar com fogo, batismo de Jesus. Meus irmãos, a água é um elemento puramente da terra. Em qualquer direção que você joga água, ela volta para a terra. O fogo, em qualquer direção que você botar, ele aponta para o céu. Então ele vem limpar com a água e purificar com o fogo. Então estarão prontos tanto Judá como Jerusalém para oferecer uma oferta agradável ao Senhor, porque aqueles que oferecem agora são lavados e purificados. Meus irmãos, isso está falando de nós. Porque eu não sei, quem estava de manhã lembra, agora aos sacerdotes para vós outros é esse mandamento. Nós já dissemos que sacerdotes somos nós, porque lá em Apocalipse está escrito que Jesus Cristo, ele nos constituiu. Olhe que o verbo está no passado. Ele fala de uma ação que já aconteceu. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Porque com seu sangue ele comprou. Então agora nós estamos lavados pela palavra e purificados, justificados com seu sangue. Olha para a cruz. Olha Jesus Cristo lá na cruz com os braços abertos. Vem um soldado romano, fura a lateral de Jesus. E João diz que daquela abertura saiu sangue e água. Não é? Você não é no corpo? Você não é costela? Não é igreja? Não é noiva? Não tem que entrar no corpo? Você só entra no corpo por essa abertura, porque aqui é o lugar da noiva, é o lugar da costela. Você entra ali, você é lavado pela água que sai e justificado pelo sangue. Aí você entra no corpo e fica lá dentro. E ele diz: permanecei em mim, permanecei no meu amor, porque quem de mim se alimenta por mim viverá. Então, essa é a purificação. Somos nós que estamos lavados e purificados. Deus não está interessado em rituais, até que os nossos corações sejam mudados. No versículo 5, ele diz muito claramente: serei testemunha veloz contra feiticeiros e contra adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente, aqui é lembrado o casamento misto, que abre portas para a idolatria e feitiçaria. Vemos hoje no nosso país muitas pessoas pelo um vácuo espiritual tremendo. E aí eles se voltam para o ocultismo. Por isso, se lembra daquele filme O Exorcista? Foi tão espetacular, foi tão popular, tudo porque temos falhado como igreja de Jesus Cristo. Esse versículo deixa claro que o povo não estava testemunhando de Deus. Em vez deles testemunharam de Deus para os estrangeiros, eles, pelo seu estilo de vida, faziam o povo detestar a Deus.
Às vezes, pelo nosso comportamento, nós levamos as pessoas a não quererem nada com a igreja. Muito menos com Jesus. Porque nós somos chatos, nós somos falsos, nós somos hipócritas. Eu costumo dizer que entre os muçulmanos tem os xiitas, mas entre os crentes tem os chatos. Não é? Porque nós exigimos dos outros aquilo que nós não fazemos. Esse ano toda a minha meditação e a minha preocupação tem sido sobre fé morta. Porque se eu creio e eu não faço, a minha fé é morta. A fé sem obras é morta. Eu tenho que agir de acordo com o que eu creio. Se eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e vai se cumprir, e na palavra de Deus está escrito que nenhum impuro entrará no reino dos céus, por que eu vou praticar impureza? A minha fé é morta. Então, esse é um versículo que tem esse ano todo permeado a minha meditação, e eu tenho lutado. Eu não tenho nada no dedo, eu não tenho nenhuma ferida, nada. Esse esparadrapo aqui é para eu lembrar que eu tenho que agir de acordo com a minha fé. De vez em quando eu faço uma maluquice dessa. Eu já fiquei 9 meses com esses 2 dedos amarrados para aprender que Deus está presente onde quer que eu esteja. Porque eu pregava isso, mas de vez em quando esquecia. Aí eu tomava um susto, Deus está aqui, não posso fazer isso. Que tal se você fizesse isso lá no seu computador, enquanto desse aqueles sites? Ou quando você está dando ibope para novela imoral? Amarra o seu dedo para lembrar, meu irmão, que Deus está ali do seu lado quando você está namorando. Mas assim não vou poder namorar. Lógico, é só na impureza, né? E aí, como é que fica, ó crente? Abre o olho. Abre o olho. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Havia um homem que vivia com a 5ª mulher. E essa mulher não era casada com ele. Era a mulher do amigo dele, que é amigo, né? Então, ele resolveu ir no meu ponto de pregação. E eu, naquela época, estava pregando exatamente sobre esse assunto. Esse homem criou uma raiva de mim. Eu disse, ele devia criar raiva, era de Deus, que ensinou isso tudo. O reino de Deus é de Deus. Na minha casa entra quem eu quero. A madrasta da minha nora chegou lá em casa, você pode me arranjar um cinzeiro? Eu digo, não, porque aqui nós não temos cinzeiro. Alguma coisa para eu botar cinza? Eu disse, aqui não, porque aqui ninguém fuma. Ah, mas eu preciso fumar. Eu disse, então você toma o elevador, vai lá na rua, fuma e depois você volta. Eu disse para ela, não é justo, eu não fumo, ter que permear minha casa com cheiro, o mau cheiro do seu cigarro. Não, aqui não. Ela criou uma raiva de mim, mas depois ela disse que eu estava certa. Lógico, eu vou deixar ninguém fumar dentro da minha casa? A casa é o lugar que Deus me deu para morar. Assim Deus resolveu, no meu reino não entra impuro. Pronto, o reino é dele, não vai deixar. Agora eu vou pregar diferente? Não, pode fazer uma impurezazinha. Deus também não é assim, não. Deus é assim. Ele diz, não é? Deus é Deus de julgamento. No versículo 6 está escrito, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olhe bem, olhe bem. Existem 8 perguntas atrevidas que o povo faz aqui no livro de Malaquias. Nós já vimos 5 perguntas atrevidas. Agora nós chegamos na 6ª.
Eles perguntam para provocar a Deus, quando o Eterno fala. Está vendo? Deus traz 8 acusações incriminadoras contra a nação, e eles respondem com 8 respostas impertinentes, às quais Deus responde polidamente, tentando tirá-los da destruição. Vejamos um pouco sobre a geração desses que perguntam. Esse povo ficou no cativeiro por 70 anos. E quando esse povo voltou, esse povo pensou que tudo seria um mar de rosas. Na escravidão da Babilônia, eles conheceram os rigores e o sofrimento como seus pais conheceram no Egito. E com certeza esse povo clamou, esse povo chorou. A gente vê quando Deus fala com Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los a uma terra que emana leite e mel. Então você vê aqui, da mesma forma, esse povo deve ter clamado, deve ter chorado na escravidão da Babilônia. E quando eles retornaram para a sua terra, tiveram que suportar perseguições, dificuldades, que são métodos de disciplina. E eles, em vez de aceitarem a disciplina, eles endureceram o coração, como um prisioneiro que fica preso o tempo todo na cadeia, mas quando ele sai, ele está solto, mas não está reformado. A mentalidade dele não mudou. O coração, às vezes, volta pior. Eles voltaram da escravidão, mas não aprenderam a lição. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu do coração deles. Foi essa geração, esse povo assim, que produziu a planta venenosa dos fariseus, dos saduceus e dos escribas 400 anos depois, quando Jesus veio. Está vendo onde a coisa começou? O que era só uma verruga foi transformada. Ela era uma verruga no tempo de Malaquias, ela se transformou num câncer na época de Jesus. Por isso, Deus tenta 8 perguntas. Por quê? Porque Deus faz perguntas quando Deus sabe todas as respostas. Quando Deus faz perguntas, Ele quer que você se pergunte. É o mesmo. Por quê? Quando Deus perguntou para Caim: por que estás irado? Se Caim tivesse pensado: é mesmo, por que eu estou irado? Por que eu estou com tanta raiva de Abel? O que meu irmão fez comigo? Talvez ele não tivesse entrado para a história da humanidade como o primeiro homicida, um fraticida, mas ele não se perguntou. É incrível que quando Deus faz perguntas, as pessoas não respondem, porque as pessoas não querem se perguntar. Mas quando Deus pergunta, Ele quer que você examine o seu interior, que você vá buscar a resposta verdadeira. Então, para que essa geração não piore, é que aqui na época de Malaquias, Deus está fazendo perguntas, para que eles não se transformem no que Deus estava vendo no tempo de Jesus. Essa geração maligna de fariseus, de saduceus, de escribas. Então Deus faz 8 perguntas. E a resposta deles deixa claro qual é a atitude deles. Porque eles não admitiam que estavam errados. Eles não tinham culpa de nada. Eles eram sempre a vítima. E se mostravam surpresos com Deus. Eu, hein? Imagina se eu faço isso. Eles se mostravam ignorantes, ofendidos.
não aceitavam a palavra e diziam: tem nada a ver. Não é assim. Deus está enganado. Agora nós vamos ver a sexta pergunta sarcástica à palavra de Deus. No versículo 7. Desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí, ó. Deus está dizendo: tornai-vos para mim. Ele diz: mas em que? Nós nem sabíamos que tínhamos nos afastado. Em que havemos de tornar? Nem sabíamos que tínhamos nos desviado. Que história é essa? Nós vamos ao templo, nós dizimamos, nós fazemos todas as coisas direitinhas. Como podemos retornar para o lugar de onde nunca saímos? É o problema do ritualismo hoje. Paganismo em lugar de poder. Estética para substituir o espiritual e as emoções. Sabemos tudo, mas onde está o poder? Os templos são cada vez mais lindos. O requinte do som modernizado. Tudo na informática. Um espetáculo. Estamos satisfeitos com a moralidade sem graça. O seguir alguns princípiozinhos. Somos crentes, somos evangélicos, tudo bem. Ah, é? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos crentes? Não. Para sermos evangélicos? Não. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Esta é a vontade do meu Pai, a vossa santificação. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Eu costumo dizer que o inferno pode estar cheio de evangélico, pode estar cheio de crente, mas santo lá não tem nenhum. Santidade é uma caminhada longa, meus irmãos. Quando Deus diz: tornai-vos para mim, o que é que Deus está dizendo? Vocês estão distantes. Isso significa arrependei-vos, porque arrepender é retornar. Arrepender vem da palavra grega metanoia, que é uma volta de 180 graus. Eu vou andando para cá, chega aqui, eu paro, interrompo a minha ida e retorno. Isso é metanoia. Essa palavra é para quem estava em Deus e se foi, porque quem nunca esteve não pode retroceder. Como o filho pródigo, que teve que se arrepender e voltar. Essa é a palavra arrependimento que Jesus Cristo escreve para 5 igrejas em Apocalipse. A palavra é arrependimento. Essa palavra é para que o povo dele voltasse. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, meu irmão. Volte. Deus está dizendo: o que você está fazendo lá, longe de mim? Só quem gosta de chiqueiro é porco. Como é que filho de Deus vai se sentir bem no chiqueiro? Tem crente que é uma vergonha. Teve um rapaz lá em Vitória, rapaz bom, de uma família crente, mãe intercessora, menino nascido e criado na igreja. Entrou para a faculdade, estava fazendo engenharia. Apaixonou-se por uma garota que, para começar, detestava crente. Quando ele me falou, ele disse: eu tenho vontade de casar com ela. Eu disse: o problema é seu, você sabe o que está fazendo. Porque o problema vai ser o sogro, né? Como? Eu disse: ela não é filha do diabo? Seu sogro vai ser o diabo. Não é? A gente tem que falar as coisas como que é. Eu falo as coisas bem claro. Eu não tenho porquê, eu não sei falar baixo. Você viu o pastor dizer que eu estava falando lá no restaurante, todo mundo estava ouvindo, não consigo falar.
Sempre foi um defeito meu. Quando eu era interno, eu tirava 10 em tudo. Chegava civilidade 9, porque fala muito alto. Nunca consegui. Era o defeito do meu pai e o defeito dos meus netos. Acabou. Ele resistiu aos pais, resistiu à igreja, continuou com essa moça. Mas ele tinha no coração o desejo que ela se convertesse e a esperança que ela se convertesse, que ele gostava demais dela. Muito, muito ele gostava, moça linda. E naquela época eles estavam esperando um sábado, o Caio Fábio que ia lá pregar para os jovens. Então a igreja estava em polvorosa, esperando o Caio Fábio, ia dar uma palavra evangelística. Esse rapaz, 3 meses antes, ele falou com a moça, ela prometeu que ia com ele estava feliz da vida, era a primeira vez que ela iria a uma igreja e ela ia exatamente ouvir a palavra do reverendo Caio Fábio. No dia, no sábado fatídico, ela disse para ele, a gente vai ter que ir antes, que eu tenho primeiro que ir lá no centro para levar a minha oferta, no centro de Macumba. O centro de Macumba ficava na praia do Jucu, na Barra do Jucu, quem conhece sabe, caminho para Guarapari. Naquela época não tinha nem a segunda ponte, era só aquela pontezinha perto ali, Florentino Avidos, quem conhece Vitória sabe disso. Então esse rapaz disse, como você me prometeu? Ela pegou isso, é dia de oferta. Eu tenho que levar oferta para o meu santo. Viu? Esse povo é sério. Com as ofertas dele, quem não é somos nós. Mas você vai comigo, chega lá, eu oferto, e a gente volta e dá tempo de ir para a sua igreja. Você me leva mais cedo. Foi, pegou a moça, 5 horas da tarde, era sábado, o trânsito é bom, e foram lá para o centro de Macumba. O crente foi levar a namorada para o centro de Macumba. Chegou lá, ela disse, não, você entra, que você não vai ficar aqui fora, sozinho, no meio do mato. Ele entrou, sentou no último banco. Ela entrou, foi lá para dentro para fazer a oferta dela, e a macumba queimando lá. Daqui a pouco veio um cara encapetado e disse para ele, sai daqui, que o seu lugar não é aqui. O que você veio fazer aqui? Você não é daqui, você sabe que o seu lugar é lá na igreja. Lá que é o seu lugar, saia daqui já, não. Ameaçaram, ele pegou o carro, se mandou. Foi preciso que o diabo dissesse para ele o lugar dele. Foi preciso que o diabo desse a ele a direção. Foi aí que ele se converteu. Ele disse para minha irmã, eu só vi quando era o meu lugar porque o diabo me disse. Que vergonha. A que ponto as coisas acontecem? Ô povo difícil. Não é? E a moça nunca mais ele viu. Ela tinha levado ele lá para ele ficar, ela não ia na igreja não. Ele foi ao centro de Macumba com ela, mas ela não iria na igreja. Você está vendo? Como é fácil sermos infiéis? Agora, essa é uma palavra para o povo de Deus. Volta. O que você está fazendo lá, longe de mim? O povo do tempo de Malaquias negou que precisava arrependimento. O povo do tempo de Malaquias negou que precisava esse retorno. E como hoje o povo se prende ao ritual, mas está distante de Deus. Aqui você vai chegar no versículo 8, a 7ª resposta sarcástica e petulante do povo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, eu às vezes tenho impressão que em vez do pastor dizer a bênção final no culto, aquela bênção que ele dá, ele devia fazer melhor, ele devia gritar: mãos ao alto, ladrões! Não é? Você ficaria contra o pastor, né? Se o pastor chamasse o povo de ladrão, mas aqui, ó. Nós já vimos de manhã que Deus diz: eu vou esfregar excremento, fezes do animal no nariz de vocês. E vou mandar vocês para o meio das fezes. E está escrito aqui em Malaquias. A gente não pode dizer, mas Deus fala. Não é? Você vai ficar contra o pastor se o pastor fizer isso. É Deus que quer abençoar, dando 90% ao abençoado. Mas o abençoado não quer. O povo de Israel não entregava apenas um dízimo. E eu faço questão, essa madrugada eu fui, escrevi daqui e dali, para nós deixarmos de reclamar. Vamos dar uma examinadazinha. 1/6 do milho, 1/6 do vinho e do óleo, Deuteronômio 18, versículo 4. Eles tinham que entregar. O dízimo do que sobra da colheita, Levítico 27, de 30 a 33. 10% pago aos levitas e sacerdotes, Números 18. Tem um segundo dízimo pago pela congregação para as necessidades dos levitas, de suas famílias e do tabernáculo, que está escrito em Deuteronômio 12, 18. Outro dízimo deve ser entregue a cada 3 anos para os pobres. Está escrito em Deuteronômio 14, 28 e 29. Assim, meus irmãos, existiam muitos dízimos. Não era só um dízimozinho que o povo se arrebenta todo para entregar. A gente reclama por causa de um dízimo. Eles entregavam tantos, não é? Nós estamos vivendo nos dias da graça. Por isso, a nossa base para dar tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Nós precisamos saber que 10% é só uma prova de que a gente entrega aquilo que não é nosso. Só isso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele põe os macedônios como exemplo em 2 Coríntios 8. Eles deram mais do que dízimos. Porque oferta, o dízimo não é meu, eu entrego, mas eu vou ofertar dos 90% que eu recebo. Nenhuma pessoa no Brasil, e eu acho que no mundo, prega mais do que eu. Porque eu prego todos os dias, e tem dias que eu prego 3 vezes. Fora que tem umas igrejas fominhas que me botam para pregar 2 vezes de manhã, 2 vezes de tarde, 1 vez de noite. Eu estou acabando com isso por causa das minhas cordas vocais. Eu chego lá e eu recebo oferta. Eu chego no Rio, eu vou para a casa de Maria Marta. Se o dinheiro me foi dado em espécie, eu vou ver o que precisa para comprar. Se é em cheque, eu vou botar na conta. Supro as necessidades da casa de Maria Marta, vejo o que precisa comprar para o fim do mês, trabalho a cabeça, se precisar de alguma coisa do meu trabalho, eu prego para mim. Outro dia eu estava numa igreja, lá vem a moça, mulher é um problema. Irmã, a senhora pode me dar aqui o CNPJ da casa de Maria Marta? Eu disse, por quê? Para nós botarmos no cheque. Eu disse, que cheque? Vocês vão fazer uma oferta para a casa de Maria Marta? Sim, nós vamos lhe dar um cheque. Eu disse, preste atenção. A oferta que vocês vão dar é para o meu trabalho ou para o trabalho?
Mas a senhora não trabalha para a casa de Maria e Marta? Eu disse, você está enganada, irmã. Quem veio aqui pregar não foi a casa de Maria e Marta, fui eu. Então, você me dá a oferta pelo meu trabalho, eu vou ofertar para a casa de Maria e Marta, se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou comprar batom. Eu vou para o shopping. Não é isso que todo mundo faz? Mas eu vou ofertar. Se eu quiser ofertar para outro canto, eu vou ofertar. Que história é essa? A casa de Maria e Marta não veio aqui trabalhar? Eu digo, pois é, quem veio aqui pregar fui eu. Por quê? Porque, na maioria das vezes, eu oferto tudo e ainda entra na minha pensão. Por quê? Porque é assim que a gente tem que viver, meus irmãos. Quando a sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Você pode ter certeza disso. Eu tenho vivido isso. Quando Deus diz que Ele vai abrir as janelas do céu, sabe por que a janela? Porque janela só abre quem está lá dentro. Porta abre quem está do lado de fora, mas janela só quem está do lado de dentro. Ele diz, sou eu mesmo que vou abrir. Nós, na nossa oferta hoje, é para muitos um momento de lamentação. Eita, lá vem de novo, lá vai meu rico dinheirinho. Né? Lá vai o meu rico dinheirinho. Outro dia eu estava falando com meu filho. Eu disse, o menino está com 6 anos. Ele está ofertando na igreja. Aí eles ofertam no cultinho infantil. Mas a gente sabe, filho, quando não está dizendo a verdade, não sabe? Ele se livrou de mim assim, aí eu fui problemático. Meu filho, você está ofertando lá na coleta infantil? Eu não. Virei para a menina, você oferta, minha filha? Eu não. Eu disse, aí, o que é que seu filho está ofertando lá se você não dá o dinheiro? Você tem que ensinar. Aí eu fui na papelaria, eu comprei uma porção de envelopes bonitinhos. Bonitinhos. E disse para o meu filho, me dá R$200. O que é, velho? Me dá R$200. Eu já tinha levado tudo dividido de 5. Enchi. Chamei os 2 meninos e disse, vamos orar. Cada envelope tinha R$5. Expliquei para eles sobre a oferta. E disse para eles, essa responsabilidade aqui é de vocês. Quando vocês chegarem na igreja, vocês vão felizes para entregar isso aqui. É a oferta de vocês. Dá para comprar, meus filhos, 2 quilos de feijão. Cada um vai dar. Para criar o hábito é uma segunda natureza. Isso aqui é responsabilidade de vocês, não é do papai nem da mamãe. Nesse dia a minha nora chorou. Está aqui. Deixei no quarto de um e do outro. Deixei R$100 para cada um. Você sabia que outro dia um menino chorou indo para a igreja? E chorou tanto que o pai teve que voltar em casa porque tinha esquecido de pegar o envelope da Pabu. Pabu sou eu. Olha a responsabilidade de uma criança. Isso não foi ensinado quando eu era pequena. Mas é preciso que a gente ensine a criança a ter prazer de ofertar. Eu sei, mas eles não estão ofertando o que é deles. Estão sim. Estão ofertando o que eu disse para eles, não vou dar nenhum presente até o final do ano. Aqui está o dinheiro do presente, vocês vão ofertar na igreja. Eu estou semeando uma bem-aventurança muito grande para o futuro dos meus netos. Com certeza eu não vou estar mais aqui. E no dia que o meu neto estiver pregando num púlpito, ele vai dizer, adquiri esse hábito por causa da minha avó, que me ensinou a ter prazer na oferta. Porque meu neto vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Vai, isso é meu desejo, não é? Não estou pedindo a Deus ouro nem prata. Estou pedindo a Deus um neto que pregue e que viva a palavra de Deus. A nossa oferta hoje, às vezes é um momento de lamentação. E aqui diz, roubará o homem a Deus?
roubará um homem a Deus? No entanto, vós me roubais. Nos dízimos, em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Pronto. Com maldição sois amaldiçoados, vós, a nação toda. Por quê? Porque me roubais. Qual é o modo de reverter essa situação? Trazei todos os dízimos, não apenas uns. Na Bíblia em inglês, tem assim: vós sois robbers and thieves. Está escrito, vocês são assaltantes e ladrões. Gostou? Eu vou explicar porque disso eu entendo. O assaltante é aquele que chega para você assim, dá, ou morre. Agora vai embora, não olha para trás, senão eu vou estourar seus miolos. O assaltante é agressivo, ele faz questão de ser visto, ele deixa a impressão visual em você, é um horror. Você passa umas noites e uns dias tremendo todo, olhando aquela cara, ouvindo aquela voz. Mas o ladrão não, o ladrão é capcioso. O ladrão estuda a sua vida umas semanas, anda atrás de você um caminho na rua, no shopping. Quando ele enfia a mão, ele tira, você não percebeu. Aí quando chega na hora de pagar a conta, cadê o cartão de crédito? Surpresa, você não viu quem roubou, porque ladrão é delicado, ele tem um dom especial de fazer as coisas sem ser percebido. Ele é muito gentil. O assaltante é agressivo. Então, quando Deus diz, vocês são assaltantes e ladrões, robbers and thieves, Ele está dizendo, quando vocês roubam no dízimo, vocês são assaltantes que vocês chegam na minha cara e digam, é meu, vou pegar, sei que é seu, mas vou levar a si mesmo, e quando eu puder eu dou, se não puder não devolvo, acabou. Isso é o assaltante. E o ladrão é na oferta. É, porque é meu, vou dar R$2. Não tem nem vergonha de deixar cair aquela moedinha no fundo do gasofilácio. Não é? Tem gente que vai assim com a mãozinha, bota lá, que chega lá, faz o barulho. Que coisa, né? Cheio de ouro. Assaltantes e ladrões. A casa do tesouro, meus irmãos, era parte do templo, aonde se guardavam os mantimentos. Vocês se lembram lá em Neemias, que ele fez a casa do tesouro, e depois, no tempo de Neemias, o sumo sacerdote Eliasabe se aparentou com Tobias, aquele homem horroroso que perseguiu a restauração dos muros, e ele fez para ele uma suíte no lugar da casa do tesouro. Eu gosto tanto quando Neemias chega lá, que Neemias viu aquilo. Neemias pegou cama, mesa, cadeira, jogou tudo pela janela, jogou lá para trás, quebrou tudo. Eu gosto de ver gente que de vez em quando dá um chilique, porque não pode. A casa do tesouro virou uma suíte para o inimigo. Estava lá bem instalado, Neemias jogou tudo fora. Até hoje, no versículo 11, está escrito, o julgamento vem sobre o povo ou a nação que rejeita a Deus. O supermercado, aonde você vai, ainda produz tudo. Você traz tudo, mas talvez já não traga a mesma qualidade de antes. Não é? Todas as nações vos chamarão felizes se vocês forem fiéis a mim, Deus diz. Agora, aqui vem no versículo 13, a oitava das perguntas sarcásticas.
As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, se eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e entre o que não o serve. Ora, nós precisamos saber, isso acontece muito. As pessoas dizem assim, não aguento mais, eu só vejo os malandros prosperarem. Mas se vocês soubessem como é trabalhar do jeito que eu trabalho, a gente vê cada negócio que só Deus para a gente continua. É cada coisa. Você sabe o que é o povo pedir oferta para você? Vamos levantar uma oferta hoje para o ministério da irmã Edmeia. A igreja toda vem, feliz da vida, entrega. E depois não lhe passa um dinheiro? Com a cara de pau. Sabe quando eu vou numa igreja que o pessoal diz assim, irmã, será que a senhora podia aí me dar o número da sua conta para eu te depositar? Eu dou uma volta e não dou o número da conta, sabe por quê? Porque eu sei que não vão depositar. Tem lugares que eu já digo assim na cara de pau, preocupa não. Eles entendem, porque eles não vão depositar. Por isso que eu não vou mais para nenhuma igreja comprando a passagem. Eu digo, não, vocês compram, porque pelo menos eu sei que a passagem está coberta. Outro dia foi um homem me perguntar, irmã, quanto é que a senhora gastou para vir para cá? Eu disse para ele, paguei o táxi para vir para cá. A senhora comeu alguma coisa, fez algum lanche? Bom, né? Bonzinho. Eu disse, não costumo comer na viagem. Ele me deu R$22, que era o que eu tinha pago o táxi, foi a oferta. Eu chamei e disse assim, eu disse, muita safadeza. Eu disse, irmão, vem cá. Essa é a oferta? É, a senhora não cobra, né? Eu disse, então deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu voltar, eu vou ter que ir tomar um táxi para ir para casa, porque eu não moro no aeroporto. O que você acha? Você encontra tudo, todo tipo de gente. Mas você também encontra aqueles que mandam me buscar de jatinho particular. É bom. Vou explicar para vocês como é que é. Eles ligam para você, vai na sua porta um táxi especial ou uma van. Eles pegam sua mala, botam dentro da van e levam para o aeroporto. A van entra no lugar onde estão os aviões, eles lhe põem dentro do avião, carregam sua mala, botam lá dentro, chega no avião, é só para você uma mesa redonda, tudo o que você precisa, dá vontade de sentar em todas as cadeiras, porque eu não sei quando vou ter aquela bênção de novo. Tem flores, tem tudo, chega lá, em Congonhas, tiram suas coisas, levam você para um helicóptero. E você sobrevoa São Paulo e desce no heliporto da igreja, em estado de graça. Chega lá, prega, sobe o elevador, heliporto, helicóptero, aviãozinho, de volta para casa, deixam você na sua porta, você cai na real. Na outra semana, você está num ônibus daqueles que só Deus. Então, tem seus altos e baixos. Não é todos os dias que tem um jatinho particular, mas não é todo dia que o ônibus quebra no meio do caminho. Essa noite eu vou de ônibus, se Deus quiser. Mas, semana que vem, de avião.
e temos que dar graças a Deus. O que eu quero dizer é que trabalhar com Deus é muito variado, por causa do povo onde a gente vai. E eu não escolho igreja para ir, eu não quero saber quantas pessoas tem na igreja, se dá oferta, se não dá oferta, como é o prédio, como não é o prédio, eu não quero saber. Eu quero saber que tem pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus. E isso para mim é tudo que eu preciso. Agora vamos ver o capítulo 4. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse capítulo 4 do livro do profeta Malaquias não existe na Bíblia hebraica. Não há esse capítulo, ele está incluído no capítulo 3. Mas nas nossas Bíblias são 6 versículos que estão separados. O primeiro verso aqui, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Dá uma olhadinha na primeira palavra deste livro. Primeira palavra é sentença. A última palavra do livro é maldição. Não apenas isso, é a última palavra do Antigo Testamento, é maldição. O primeiro versículo fala de um período que nós chamamos de grande tribulação, onde os soberbos, os perversos serão consumidos e consumados. Em Apocalipse, do capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia fala de um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte, que ele é seguido pelo inferno de uma levada só. Esse cavalo, ele vai matar 1/4 da humanidade que vai para o inferno. Isso não tem nada a ver com a doutrina de que a morte é o final de tudo. A Bíblia não ensina isso. O corpo vai para a sepultura, mas o espírito vai para Deus. Os não salvos serão julgados, sim, e sairão da cena terrestre. Em verdade vos digo, diz João, para nós, em João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em julgamento, e passou da morte para a vida. Aqui ele fala no versículo 2 do sol da justiça. No Antigo Testamento, esse sol da justiça, no Antigo Testamento, é a mesma estrela da manhã no Novo Testamento. Só que Jesus nunca foi chamado de brilhante estrela da manhã no Antigo Testamento, como não é chamado de sol da justiça no Novo Testamento. Quando ele vier estabelecer o seu reino, os maus serão derrotados. Quando ele vier estabelecer o seu reino. Porque, como nós vimos na primeira vinda, ele vem para salvar, para dar oportunidade. Ele reduzirá todos a pedacinhos. Esta é a linguagem bíblica, embora nós não gostemos dela. No versículo 4,
Seguindo essa profecia de Malaquias, nós vemos que Israel vai passar por um período de silêncio, onde Deus não vai estar falando, onde Deus não vai estar anunciando. Vai aparecer outro Zacarias de Malaquias, há 400 anos depois, vai surgir um outro Zacarias, que ele vai estar servindo no templo, porque ele é sacerdote. Quando o anjo Gabriel vai aparecer para ele, anunciando que ele vai ter um filho, anunciando a vinda de João Batista. Você vê isso em Lucas, no capítulo 1. Então, aí o silêncio de 400 anos vai ser quebrado. Nesse período, Israel teve que viver lembrando da lei de Moisés, lembrando do que Moisés deixou para eles. Apocalipse fala de duas testemunhas no capítulo 11. Uma, com certeza, é Elias, e a outra, com certeza, é Moisés. Nós vemos que nas casas dos judeus ortodoxos, uma cadeira é posta e fica vazia nas festividades da Páscoa, que é para o profeta Elias quando voltar. Quando João Batista apareceu, pensavam que ele era o profeta Elias. Mas olha, não podia ser, estava errado, porque João Batista veio anunciando Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Ele veio como mensageiro de Jesus. João Batista não era o cumprimento dessa profecia. A última palavra do Antigo Testamento, nós vimos, é maldição. Ela veio quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Naquele dia, Deus disse: Adão, por tua causa amaldiçoada é toda a terra. Mas, alguma vez, nós temos que ver que, embora o livro termine com uma palavra tão dura, é um livro de expectativas que devem ser aplicadas ao nosso coração. Quando ele diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, o livro não apenas encerra com uma palavra chamada maldição, mas com uma grande esperança que envolve o sol que não se pôs para todo mundo. O sol pode ter deixado de brilhar por muito tempo aqui na terra, mas está chegando um novo dia. Nós ficamos no escuro por causa do pecado e passamos a ser a luz desse mundo. Se nós lemos com atenção esse livro, nós vamos ver que é uma profecia altamente atual. É um livro que nos chama a atenção das coisas que nós precisamos ler, porque nós às vezes nos encontramos por fora do que está acontecendo. É um livro que fala que para nós que tememos ao Senhor, nasce o sol da justiça. É um livro que fala da nossa responsabilidade enquanto sacerdotes. É um livro que fala de princípios básicos da nossa fé que nós esquecemos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.